Muito obrigado. Passa a palavra para ti. Obrigada. Muito obrigado, muito boa noite a todos e a todas. É um prazer ver vocês, é um prazer ver a casa cheia. Nós temos muita saudade de Jesus. Foi assim que explicou Chico Xavier quando uma vez foi convidado para ir para uma cidade muito pequena, pediu que a ida dele ficasse em segredo para não causar muita conturbação na cidade, que geralmente acontecia isso, onde ele ia. E mesmo assim, mesmo ninguém falando para ninguém, a cidade quase parou, o centro ficou absolutamente abarrotado, as janelas abertas, as pessoas no meio da rua, e o presidente ficou bobo, porque ele pensava, o que será que o Chico vai estar pensando? Será que ele vai estar pensando que eu não cumpri o nosso trato de não falar para ninguém? Ele falou, aí o Chico já falou para ele assim, não se preocupe, eu sei que as pessoas estão com muita saudade de Jesus. Essa nossa ânsia, essa nossa vontade é, acima de tudo, uma vontade de encontrar a nossa essência, de encontrar o nosso rumo. É um rumo que a gente pesquisa por muito lado, por muito programa, por muito livro, buscando uma novidade. Qual é a novidade? Aonde está o sentido das nossas vidas? Onde está o roteiro que pode nos livrar da escuridão e nos trazer para a luz? Essa novidade, esse grande roteiro, está no Evangelho. E Evangelho, a tradução de Evangelho, essa palavra que vem do grego, é exatamente a boa nova. A novidade nossa tem 2000 anos de existência. A novidade nossa é Jesus Cristo. Cabe a nós, que temos essa simpatia por Jesus, independente até de outras religiões, todas as pessoas que pensam moralmente o mundo, que tiveram algum contato com o Evangelho, sabem da importância e da profundidade. Basta dizer a frase do Mahatma Gandhi, um hindu, líder hindu, que promoveu a independência da Índia. Ele falava que se todos os livros de sabedoria do mundo se perdessem, e só sobrasse o Sermão da Montanha, que nada teria sido perdido. Um elogio como esse, um reconhecimento como esse, da parte de um hindu, é uma coisa muito significativa, e de um hindu com essa estatura espiritual que teve Gandhi, o único líder mundial que promoveu a independência de um país sem promover violência, recebendo violência, mas sem promover violência, um feito histórico, inédito, ninguém conseguiu fazer isso. É um reconhecimento profundo, um reconhecimento verdadeiro, que a gente precisa pensar para ter essa estatura espiritual do que foi e do que pode ser Jesus nas nossas vidas. Mas, como a gente sabe, 2000 anos de Evangelho, 2000 anos nós temos aprendido no Ocidente, em 20, 25 vidas que nós tivemos só nesses últimos 2000 anos, aprendendo o Evangelho, e entre as encarnações, nós no mundo espiritual certamente passamos por diversos cursos de Evangelho, e só estão encarnados na Terra quem não aprendeu. Ou seja, nós somos os multi-repetentes de Evangelho. Multi, se você tentar encadear um monte de multi, não vai dar conta de 25 vezes, né? Multi. Uma criancinha que está na primeira série há 3 anos já é considerado multi-repetente. Nós que somos 25 vezes repetentes de Evangelho, nós precisamos perceber que nesse momento de transição planetária, depois de, comparando com a nossa vida escolar, de ter ido muito mal em tantas provas, todas as provas que vieram até agora para falar de amor, nós tiramos notas muito baixas. Por isso nós estamos aqui. E estamos aqui no último momento da transição planetária, quando
vai ser dada ainda depois da gente ter tirado péssimas notas no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre. Ainda nos deram uma prova de recuperação. E quando a gente tem uma prova muito importante na vida da gente, seja o Enem, seja um concurso público, a gente quer muito saber, faz muita pesquisa para saber o que vai cair na prova, não é isso? A gente precisa saber o que vai cair na prova. E não há novidade. Ou seja, a novidade é aquela de 2 milênios. O que vai cair na prova é o Evangelho. Ah, Maurício, mas se nós temos estudado há tanto tempo o Evangelho, em tantas vidas o Evangelho, não adianta só falar que vai cair na prova o Evangelho. Porque a gente tem tido contato com ele e não tem percebido qual é a essência. O ser humano tem contato com Jesus e tenta reduzir o Evangelho a preceitos humanos. Essa é a história do cristianismo. As religiões pegam o Evangelho e tiram dali preceitos humanos, obrigações humanas que iludem as pessoas. As pessoas vão para uma certa religião e pensam que se elas batizarem, crismarem, casarem, tomarem os sacramentos todos e comungarem e confessarem e depois no final da vida tomarem a extrema-unção, elas estão de bem com Deus. E Jesus nunca pregou nada disso. Nada disso. Depois você vai para outra religião que também se diz muito cristã e fala assim: se você louvar bastante, ficar louvando, e se você pagar o dízimo, você está no céu. Quando foi que Jesus falou: pagai o dízimo e entrarás no reino dos céus? Quando foi? Nunca. E a respeito do louvor, ele foi claro. Ele falou pra gente uma coisa que não precisa de interpretação. Ele falou: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Precisa interpretar isso? Entre louvar e fazer a vontade do Pai, o que é o mais importante? Efetivamente fazer a vontade do Pai. E nós continuamos nos iludindo com preceitos humanos. E aí a pessoa vem com essa carga para um centro espírita e pensa assim: bom, qual é a obrigação? O que será que eles vão mandar eu fazer? Será que as mulheres podem pensar assim: será que eu posso andar com saia curta ou eu tenho que andar com saia comprida? Porque tem religião que parece que mulher só é virtuosa se tiver saia comprida. Mulher só é virtuosa se tiver cabelo comprido. Cabelo curto, não tem saída, vai para o inferno. E assim, esses preceitos humanos, essas ilusões, os mensageiros espirituais falam nos livros para a gente que lá no céu tem, no mundo espiritual, tem hospícios para os religiosos. Sabe por quê? Porque a pessoa passa a vida toda dela cumprindo os preceitos religiosos e chega lá e acha que está bem, que é um tapete vermelho, anjinho para um lado, anjinho para o outro, no final Jesus Cristo marcando uma hora com Deus. E as pessoas chegam lá e só lá vão descobrir a verdade amarga de que todos aqueles preceitos que ele andou cumprindo, todas as missas, todas as palestras espíritas, todos os dízimos que ele pagou, por si só, não garantem elevação de ninguém. Fala a verdade, no coração da gente, a gente não sabe disso? A gente sabe disso. A gente é enganado porque a gente quer um 10 vezes no cartão, um plano facilitado. A gente quer o caminho mais fácil, mas o nosso coração, a nossa consciência sabe muito bem que só tem um caminho até Deus, o caminho do Evangelho. Mas o que diz então o Evangelho? O que disse Jesus efetivamente? Vou tentar resumir bastante para vocês no cerne do que a gente tem visto como Evangelho. Logo no início dos Evangelhos, quando Jesus começa a sua pregação pela Palestina, à volta do lago de Genezaré, naquelas cidadezinhas que
estavam à volta do lago, os evangelistas resumem toda a pregação de Jesus em 8 palavras. Eles falam assim: então Jesus percorria as cidades, dizendo o seguinte: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Disso a gente tira a ideia do arrependimento. A gente que tem errado muito com as pessoas, o que a gente precisa fazer quando a gente errou muito com as pessoas, quando a gente continua errando muitas vezes, como nós todos somos assim? Se você não se arrepender, adianta você falar que está mudando? Vocês lembram do tempo de escola, como é que era? 2 crianças brigavam, chegava a professora e falava assim: dá a mão para ele. Dá a mão para ele. Pede desculpa. Pede desculpa. Desculpa. Você acha que isso fez o garoto aprender sobre aquele conflito? Fez ele se comprometer, ou aquela garota se comprometer a nunca mais fazer aquilo? Ele realmente se reconciliou com a outra pessoa? Não, foi só da boca para fora. Nós que erramos com os outros sem o arrependimento, nós não começamos a proceder a nossa mudança. É lógico que o arrependimento só não serve. Você precisa se arrepender e se propor a reparar os seus erros. Só falar assim: olha, sinto muito, foi sem querer, né? Não dá. Um cara bateu no teu carro, ele sai dali, ele está completamente culpado, ele fala: realmente eu fui culpado, eu me arrependo de ter batido no teu carro. E aí? Tá bom? Chega? Claro que não. Claro que não. Se arrependa e repare o seu erro. Só que também erram com a gente nesse mundo de Deus. Erram muito com a gente. No decorrer de uma semana já tem várias pessoas que erram com a gente. No decorrer de 10 anos, muita gente erra com a gente. No decorrer de uma vida, nossa senhora. E no decorrer de várias e várias vidas, de dezenas de vidas, quantas pessoas erraram com a gente? Se cada vez que uma pessoa errou com a gente agregou na nossa alma mágoa, rancor, raiva, depois de uma vida só, você já estaria sobrecarregado de lixo espiritual. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente resolve o problema da mágoa, do rancor? Qual é o remédio que Jesus nos dá nos evangelhos para mágoa? Qual é? Perdão. Então, o segundo preceito evangélico, seguindo a ordem dos próprios evangelhos, o primeiro deles é você saber lidar com os seus erros, se arrepender de coração e se propor a reparação. O segundo, que isso já tira metade do lixo espiritual que você vem carregando há tanto tempo. O outro preceito que tira a outra metade do lixo espiritual é o perdão. As pessoas mais ignorantes de evangelho acham que é muito difícil perdoar, porque você vai absolver o outro, você vai liberar o lado do outro que errou tanto com você. Ah, que bobagem! Quem teve uma mínima experiência de perdão sabe que depois que você perdoa, você se liberta, você sai mais leve, parece que a tua vida começa uma página nova. A libertação do perdão é de quem dá. Eventualmente também é de quem recebe, mas é principalmente de quem dá. Nós não somos os juízes do mundo. Se nós concedermos o perdão para quem errou com a gente, a nossa vida vai ficar mais leve, a gente não vai ficar amarrado naquela mágoa, naquela culpa, aquele rancor que nos apequena, que diminui as nossas vidas. Pois bem, libertos do nosso lixo espiritual que a gente vai carregando há muito tempo, aí aparece o mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Onde é que Jesus fala assim para nós? Esse é o sentido da vida. Também não requer interpretação. Tem um momento que as pessoas perguntam para ele: mestre, qual é o maior mandamento? E ele responde claramente:
não só responde qual é o maior mandamento, como ele fala assim, nesse mandamento está contida toda a lei, tudo que todos os profetas falaram. Vocês já imaginaram isso? Que isso é uma didática facilitante para nós. Isso é nos aplainar o caminho, porque ele pega toda a Bíblia e transforma em 2 orações. Você saber isso é o mínimo. Ter claro isso na tua mente é a luz de um navegante numa noite escura e tempestuosa como essa nossa da terra, onde você vai saber para que lado eu ponho o meu navio. E ali Jesus fala para nós assim: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. Ah, Maurício, é fácil falar isso. Realmente, não tem nenhuma dificuldade. Amor não parece uma lição fácil de perceber que é positiva? Não dá uma ilusão de que nós todos estamos bem? Quem levantaria a mão aqui para dizer assim que não ama nada, nem ninguém, nem planta, nem animal, nem mãe, nem filho, nunca amou ninguém? Quem nunca amou ninguém aqui? Vocês acham possível que alguém nunca tenha amado ninguém? Então a gente pode ter a ilusão da escolinha do professor Raimundo. Estou tirando 10, estou legal na fita. O que será que Jesus quis dizer com esse mandamento de amor? O nosso amor é um amor muito estranho. É um amor que diz, que a gente gosta de repetir assim: por quem eu amo, pelos meus filhos, pelos meus parentes, eu faço qualquer coisa. A gente não gosta de falar isso? Será que está certo a gente fazer qualquer coisa por quem a gente ama? Será que está certo? Ah, vem o teu filho e aparece depois no dia de escola com uma coisa que não é dele. Você disfarça, fala assim, fica aí, se ninguém reclamar você fica com isso, né? E dá o jeitinho. Aí aparece teu filho depois com objeto roubado, com outra coisa, e você, tudo bem, tem bobo, sempre tem um bobo para um esperto, e você vai acomodando as situações. Tudo isso em nome do amor, porque para o seu você faz qualquer coisa. Tá certo isso, gente? É claro que não. Quando Jesus falou, o primeiro mandamento é amar a Deus, o que é Deus? É o bem, é o justo. A gente, em primeiro lugar, acima dos nossos maridos, das nossas esposas, acima da nossa mãe, acima dos nossos filhos, sabe a quem nós devemos amar mais? Ao bom, ao justo, ao certo. Nós não podemos encobrir as coisas que os nossos amores fazem. A gente não pode, a título de amor, falar que faz qualquer coisa. Não! Você não deve fazer qualquer coisa pelos seus amores, pelos seus filhos, pela sua mãe. Você deve fazer só o que é certo e o que é justo. Pensar sobre o mandamento de Jesus é fundamental. Só decorar capítulos e versículos, a gente já deve ter decorado muitas vezes. Porque nós já tivemos muitas encarnações como católicos, como evangélicos, e vai por aí afora. O mandamento, nosso vínculo, a nossa matriz principal é amar a Deus, amar o que é certo. Ter um vínculo profundo na tua vida com o que é certo, com o que é honesto, com o que é bom, com o que é o belo para todo mundo. Tem uma passagem de um livro psicografado por Chico Xavier, em que André Luiz pergunta para o seu orientador: mestre, o que é o bom e o que é o mal? E ele falou assim: olha, eu vou te dar uma noção muito prática do que é o bom e o que é o mal. O bom é bom para todo mundo. O mal é o bom só para um. O que é bom só para um é o mal. Ou você acha que a pessoa que se corrompe lá no Congresso, que pega dinheiro para ele, não é bom ele ter mais dinheiro? Você não gostaria de ter mais dinheiro? É bom. Agora, o bom, quando é um bom só para você e dane-se o resto, esse bom não é bom, ele se torna mal. Ali você está fazendo o mal.
Ah, Maurício, então quando eu rezo muito só para o meu filho conseguir vaga no Enem, ou passar num concurso público, ou passar numa entrevista de emprego, quando eu peço só por ele, quando eu vou num hospital e tenho um parente doente, centenas, às vezes milhares de pessoas internadas no hospital, a gente vai para a capela e reza por quem? Muitos de nós, talvez a maioria de nós, reze, só se lembre de rezar pelo nosso doente, pelo nosso filho. Esse é um amor exclusivo, que exclui todos os outros. Esse é um amor de cerquinha. Esse amor é muito diferente do amor vivido e exemplificado e ensinado por Jesus Cristo, que Ele ama universalmente a humanidade inteira. Mas Ele depois, antes de morrer, antes de ser sacrificado, Ele ainda aprofundou o mandamento de amor. Ele chegou numa reunião só com os discípulos e falou assim: um novo mandamento vos dou, vós sereis reconhecidos pelo amor que tivereis uns pelos outros. Ué, Maurício, não mudou nada. Ele fala: amai-vos uns aos outros. É a mesma coisa. Não, ele acrescenta 4 palavras no final: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, quando você que ama, quando nós que amamos, pensamos: ah, estou bem na história, porque eu amo várias pessoas, amo umas 5, 6, 10, 15 pessoas, é por essas pessoas que a gente reza nas nossas orações, não deve passar de 15, faça as contas. Eu estou bem. Mas quando Jesus se coloca como padrão de amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esse amor de se sacrificar, de se deixar imolar, de ser traído pelos grandes amigos, de ser vendido pelos grandes amigos, de ser assassinado pelo povo que ele veio iluminar, que foram os próprios judeus, e de no alto da cruz, quando ele estava no último momento, nos últimos estertores dele, ter a última palavra dele assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse amor, diante desse amor, como é que você está? Como é que está o seu amor? Você está bem? Você está próximo desse amor? Algum de nós se aventuraria a dizer que está próximo desse amor como Jesus nos amou? Acho difícil. É claro que não. Então, nós precisamos entender a trajetória do Evangelho, que é o que eu vim trazer hoje, a trajetória do Evangelho como uma trajetória de transformação interior, que não interessam os ritos dos quais você participou, não interessa as contribuições financeiras que você fez, não interessa nem mesmo as palestras ou os passes que você tomou no caso do Espiritismo. É claro que tudo isso você pode fazer e pode te ajudar. Assistir uma missa, se você se abrir de coração, confessar, se você colocar os teus problemas para fora e fizer um real compromisso com você mesmo e com Deus, de nunca mais fazer aquilo, todos os ritos, inclusive o dízimo, se feitos de coração como um exercício de desapego, vão ser instrumentos fundamentais para o nosso crescimento, sim, sim. Mas tudo que é fora só vai contribuir se ele vier em função da transformação de dentro. Jesus falou com todas as letras: o reino dos céus está dentro de vós. Então, reler o Evangelho, rever a sua contribuição, a sua relação com Jesus, a partir não das coisas externas, das cestas básicas, do dinheiro que você já deu para pobre, tudo isso pode ser bom como exercício, mas é exercício para a verdadeira transformação, que ela é interior. Se nós nos pusermos nesse rumo, reconhecermos a nossa insuficiência, a nossa arrogância, o nosso orgulho, e nos colocarmos a serviço do amor, no rumo do amor, do farol que está aceso nessa noite tempestuosa, escura, que vive a humanidade, a gente pode finalmente se colocar a serviço e ao lado da vida. Parar de brigar com a vida,
parar de brigar com o mundo, parar de brigar com os fatos, aceitá-los e entender que lição, o que Deus está querendo dizer com o teu sofrimento. Nada vem à toa, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, todos os nossos padecimentos têm um sentido profundo. Estuda nos livros, o Espiritismo ajuda muito a gente a entender como é que se encadeiam as nossas opções passadas infelizes para resultar nessas dores, mas estuda na vida, no teu coração e na tua consciência. Estuda no Evangelho, estuda no Espiritismo e estuda na vida. Nós precisamos aprender a lição que já vem sendo dada há muito tempo e que a gente vem teimando. Acho que está na hora da gente parar de brigar com a vida, com o nosso orgulho, vivendo no nosso orgulho, e passar a aceitar finalmente o chamamento do amor. Obrigado, gente.